E aí, pessoal do YouTube, tudo de boa com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vídeo de hoje para aquele reactzinho de um vídeo aí que eu vi a galera comentando, né, sobre esse polêmicas vazias aí, um quadro do grande Bruno Formiga da TNT, em que ele faz uma comparação entre Vinícius Júnior e Foden, cara. Um debate que tem sido bastante acirrado aí nas interwebs ultimamente, né, porque o Foden tá fazendo a melhor temporada da carreira dele. E aí, é natural, né, que queiram pegar ali aquele jogador jovem inglês de destaque para comparar com o melhor jogador jovem brasileiro da atualidade, que é o Vinícius Júnior. E também eu sempre ficava parando para pensar, pô, será que dá para estabelecer um debate assim, um bacana entre esses dois jogadores? E aí eu vi que o Bruno fez esse vídeo. Pensei, beleza, vou levar lá pro canal para reagir, para ver junto com a galera, dar a minha opinião e depois eu vou querer a opinião de vocês também, beleza? Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Vamos à numeralha, que a galera gosta, né? Os caras me chamam, o pai da geração só faz score. Como se eu me sentisse ofendido. Meu amigo, eu me sinto orgulhoso. A geração só faz score, ela tem senso crítico, ela vai atrás de informação, ela pega número e contextualiza, e você sabe aqui que eu sou a favor do contexto. Se você O problema é o 880, né, Bruno? Porque tem, infelizmente, com o surgimento dessa tal geração SofaScore, surge tantas pessoas que querem se embasar através dos números, como as pessoas que acham que só o número importa. Então ela vai comparar dois jogadores, olha, não, mas esse aqui tem números melhores, então ele automaticamente é melhor. Muitas vezes essas pessoas nem assistem os jogos propriamente para opinarem, né? Só vão pelos dados. Você acha que isso me ofende? Foda-se, porque não me ofende, entendeu? Fodem-se, né? Porque eu não tô nem aí. Mas vamos lá, Vinícius Júnior, 351 jogos. Vai ter número, meu chapa. Se não quer, sai do programa. Vai ter 351 jogos, 96 gols e 61 assistências. Bons números, né? Pra um cara que é ponta, pô, um ponta. E aqui é importante contextualizar esses números do Vinícius, que boa parte deles, né, era na época que ele ainda era um jogador que estava se desenvolvendo, né? Porque a galera lembra quando o Vinícius chegou pelo Real Madrid, a finalização dele era horrível, né? E aí tinha muitos e muitos jogos ali na temporada que ele não conseguia nem fazer gol, nem dar passe para gol, muitas vezes entrava só no segundo tempo. Se você pegar o recorte desde a temporada 21-22, que é quando ele explode, esses números aí são, em média, são bem melhores. Jogos, 96 gols e 61 assistências. Bons números, né? Pra um cara que é ponta, pô, um ponta clássico. E o que ele evoluiu nas mãos do Ancelotti é brincadeira. Se a gente bota aqui um antes do Ancelotti e depois do Ancelotti, a diferença é gigantesca. Phil Foden, 288 jogos, 82 gols e 51 assistências. Os dois praticamente viraram profissionais no mesmo ano ali, 2017. É mais ou menos a mesma coisa. O Phil Foden nasce num contexto de um nível de enfrentamento muito alto e num time que tava já era muito bom e que tava ficando cada vez mais pronto. E ele Era o City dos 100 pontos, né? Quando o Foden sobe pro profissional, era aquele City que fez 100 pontos na Premier League. Então já era um time absurdamente bom. A concorrência era bem alta. nasce lapidado pelo melhor treinador da geração. Eu acho o Phil Foden um dos melhores jogadores ingleses, se não o melhor, tá? A galera vai falar do Bellingham aí, que são funções diferentes, acho até que tem briga, mas o Phil Foden é muito talentoso. Eu ficaria com os dois e o Harry Kane tá em outra categoria, porque é outro papel, então não vou nem botar na discussão. Mas já quiseram discutir Phil Foden e Mason Mount, aí, porra, me desculpa, né? Não tem discussão isso aqui. Phil Foden e Sancho. O Sancho fez a escolha dele, né? Que foi não escolher, né? Ele tá aí, vai vivendo. Enquanto isso, o Foden amadurecendo e fazendo a melhor temporada da carreira dele, isso eu acho que não tem dúvida nenhuma. Talvez por isso tenha surgido essa discussão. Que se você for olhar por alguns olhares, isso é uma bela frase, né? Se você for olhar por alguns olhares, se você for olhar sob algumas óticas, pode fazer algum sentido. Em outros, eu acho que não faz sentido nenhum. Mas vamos lá. Em que o Vinícius Júnior é melhor? Pra mim, X1 incomparável. Muito mais poder de improviso. Muito mais. Concordo. É muito mais rápido, você não tem comparação. É um melhor finalizador. Isso, inclusive, ainda é um problema do Foden, tá? O Vini já melhorou isso absurdamente. O Foden ainda perde muito gol. Um aspecto que eu acho que o Foden finaliza melhor que o Vinícius Júnior é a finalização de fora da área. Eu acho que o chute de fora da área do Foden é muito bom. Inclusive, eu tenho falado isso bastante. Que no City não se costuma chutar muito de fora da área, né, cara? Então, são raras as vezes que o Foden chuta, mas geralmente quando ele finaliza de longe, são chutes muito bons. Nessa temporada, de cabeça, eu lembro de uns 3 gols dele de fora da área. Então, pelo menos nesse tipo de finalização, eu acho que ele é melhor que o Vinícius Júnior. Mas de perto do gol ali, eu acho que o Vini realmente tá melhor.
Perdeu, inclusive, na final contra o Chelsea, naquela Champions em que o City podia ter ganho. A grande chance do jogo cai nos pés do Phil Foden e ele acabou perdendo o gol. Ali ainda era um jogador que estava sendo lapidado. Aquela temporada, inclusive, ela é a primeira em que o Phil Foden tem mais jogos como titular do que como reserva. O Foden, ele demora mais a, de fato, virar um titular do City do que o Vini no Real Madrid. E olha que o Vini chega e na primeira temporada dele, ele já tem mais jogos de titular como reserva. Beleza, do que era uma zona. O Real Madrid tinha saído o Cristiano Ronaldo, os caras estavam meio zonzo, entendendo ali qual era essa nova realidade. E essa temporada aqui, o Vinícius Júnior também perde quase metade da temporada por lesão, né? Uma lesão séria que ele sofre ali contra o Ajax. nesse contexto, o Vinícius Júnior, precocemente ou não, foi alçado a mais vezes titular do que reserva e foi dando conta. A primeira temporada dele, para o tamanho do que era, ela é muito boa. É melhor do que a primeira temporada do Phil Foden no Manchester City. Aí depois vem o Zidane, tinha o papo dele achar que o Vini não estava pronto, bababá, não sei o que, o Vini fica muito no banco. Mas é a única temporada que o Vinícius é mais reserva do que titular no Real, é com o Zidane. E o Zidane foi um péssimo técnico pro Vinícius Júnior, cara. Ele, assim, com todo respeito ao Zidane, mas ele atrapalhou bastante o desenvolvimento do Vinícius Júnior no Real Madrid. Eu não tenho dúvida que se o Ancelotti chegasse mais cedo, o Vinícius Júnior teria evoluído bem mais rápido do que foi. Depois, tudo volta ao normal e ele passa a ser mais titular do que reserva, e com o Ancelotti depois ele fica de fato um titular. O Phil Foden vai ter esse status de titular mesmo um pouco na temporada passada, um pouco na anterior e nessa. Nessa eu acho que você fala, putz, o Foden é o dono da posição. Na temporada passada ele foi mais titular do que reserva, fato, e na anterior também, mas se você pegasse o Prime City da temporada passada, por exemplo, não tinha o Foden como titular. Você ia ter ali o Rodri, Gundogan, Bernardo Silva, De Bruyne, Grealish, Haaland. Não tinha o Phil Foden. Não tinha o Foden porque a melhor versão do Foden é por dentro. E aí você tinha por dentro no City De Bruyne e Gundogan fazendo uma temporada absurda. Então o Foden sempre teve esse detalhezinho da concorrência ser altíssima, porque a melhor versão dele é por dentro. Aí por dentro ele tinha a concorrência de Gundogan e De Bruyne. Aí se ele fosse disputar a posição por fora, tinha ali Bernardo Silva, tinha Mahrez, tinha Grealish. E o Grealish era um cara que o Guardiola estava gostando muito na temporada passada porque estava fazendo uma função específica. E o Bernardo Silva é um craque de bola. Então sempre foi uma concorrência bem pesada para o Foden no City. Nessa temporada, aí sim acho que a melhor versão do City tem o Foden. Em 2021, em alguns momentos tinha o Phil Foden como titular e acho que ele merecia de fato ter sido titular como ele foi na maioria das vezes em 2021. Mas o geral é que o Foden oscilou mais vezes entre o banco e o time titular do que o Vinícius Júnior. E o Foden foi chegando num time que já tinha um rosto, que já era campeão, que já era isso, que já era aquilo. O Vinícius Júnior sai do Brasil direto pro Real Madrid, o maior clube do planeta, sem o Cristiano Ronaldo, numa transição profunda, num momento muito difícil e que ele precisou assumir ali uma parada que talvez não fosse o momento dele assumir. E em parte ele deu conta, então acho que isso acelerou muito a maturidade do Vinícius enquanto jogador. Ele sai do Brasil como o melhor jogador do Flamengo em 2018 e inclusive como artilheiro do time. Então muito novo, ele já estava dando conta de algo que o Phil Foden não precisou lidar. E aí, beleza, são contextos diferentes. Como eu já disse, ele chegou numa transição muito louca. E o Phil Foden, que tá na temporada mais goleadora da carreira, inclusive ele vem nessa, já superou a anterior já tinha superado a anterior. Então o Phil Foden vem numa clara melhora em quase todos os... Essa aqui já é a temporada mais goleadora da carreira dele. Até então, os melhores números dele eram 16 gols na temporada. Essa aqui ele já bateu 18. Então a gente ainda tem aí mais 2, 3 meses de temporada para ele melhorar ainda mais esses números. Os fundamentos. Mas o Vinícius Júnior também. E aí a gente vai ter que olhar e comparar os saltos. No que o Phil Foden é melhor que o Vinícius Júnior? Acho que só em 2 critérios. Ele é um melhor passador, e isso acho que é evidente, até pelo treinador. Não sei. Sinceramente, o Vinícius Júnior é um cara que dá muita assistência. Quando jogava com o Benzema adorava o Vinícius Júnior, sempre deixando ele em ótimas condições de finalizar. Ele ainda é um cara que tem uma capacidade de dar aquele passe que rasga a defesa bem interessante, cara, que muitas vezes é pouco comentada, pouca gente fala sobre essa visão de jogo do Vinícius Júnior. Sinceramente, não acho que há muita certeza nessa afirmação, não.
que o lapida. Então, de fato, o Phil Foden, ele mapeia mais o jogo e trabalha por dentro, coisa que o Vinícius tem um pouco mais de dificuldade. Por mais que com o Ancelotti ele continue sendo um ponta classicão, mas em vários momentos joga de segundo atacante e funciona muito bem, jogando por dentro em várias situações do jogo, mas o Phil Foden faz isso melhor. E o Phil Foden exerce mais funções, também porque nasceu num contexto que exigiu isso dele. Então, o Phil Foden cai do lado direito, cai do lado esquerdo e joga por dentro, já foi falso 9 e faz isso muito bem. Num geral, é só, né? O Phil Foden talvez construa mais o jogo do que o Vinícius Júnior, até pelo modelo de jogo em que ele está. E pelo fato do Foden ser meia. O Vinícius Júnior não é meia. O Vinícius Júnior é um ponta que parte da ponta esquerda e muitas vezes cai para dentro. O Foden é meia, é um meia atacante, mas é meia. Então, são características diferentes. Mas mesmo assim, eu não tenho certeza se o Foden é mais criativo para dar passe, para pifar, digamos assim, do que o Vinícius Júnior. Inserido. Porém, o Vinícius Júnior acho que até se adequa a mais contextos para ser protagonista. Eu não imagino, por exemplo, o Foden hoje saindo do City e sendo o cara de um time de primeira prateleira. Tipo, o projeto não vai girar em torno do Phil Foden. Mas isso pode acontecer com o Vinícius Júnior e já aconteceu nele no Real Madrid. Na temporada passada, ele foi o melhor jogador do time, assim, com alguma sobra. E na temporada anterior do título da Champions, o Benzema estava ali numa versão absurda, o Courtois também uma insanidade, mas ele jogando uma barbaridade, fazendo vários jogos em que ele foi o dono do jogo, incluindo fazendo gol em final de Champions, em que ele não foi o melhor em campo, foi o Courtois, mas ele faz um gol de título de Champions. E aí, no quesito jogos grandes, o Phil Foden também fica devendo em relação ao Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior, ele já tem jogos marcantes e emblemáticos contra Barcelona, Atlético de Madrid, Liverpool, Manchester City, Sevilha, Valência, contra muita gente grande. O Phil Foden, ele nessa temporada tem jogos bons contra o Copenhagen, contra o Brentford, o United, em que ele fez 2 gols, acho que talvez seja o grande jogo dele na temporada em termos de holofote, porque, 2 gols num clássico em que o United estava melhorando, quer queira, quer não, é um derby, então o jogo é muito importante, e já fez jogo grande com o Sheffield e tal, mas, no geral, o Vinícius tem muito mais jogos em que ele foi o cara do jogo do que o Phil Foden. Também. Se você puxar um pouco mais atrás, né, o Foden tem, assim, gols importantes na Liga dos Campeões contra o Real Madrid, tem gols importantes na Liga dos Campeões contra o PSG, né? Então, acho que essa temporada 2021, aquela temporada que o City é vice-campeão da Champions, também tem alguns jogos importantes aí na carreira dele. Mas eu acho também que o Vinícius Júnior tem mais. Entra o contexto. O Real Madrid é um time que explora mais as individualidades. O City é muito mais coletivo. Então é mais difícil realmente para o Phil Foden ser o cara de um jogo que tem Haaland, que tem De Bruyne, que tem o Bernardo Silva, que teve na temporada o Gundogan, que tem o Rodri. Então assim, o Foden, ele nesta temporada, para mim, está sendo o melhor jogador do City. Mas ele ainda não foi em nenhuma temporada completa o cara do City. O Vini já foi do Real Madrid na temporada passada. Sim, por baixo, né? Porque na anterior ele também já tinha jogado muito. Lá em 2018 ele também já tinha sido um protagonista, mesmo sem pedir para isso. E nessa temporada, mesmo com a chegada do Bellingham, tá lá ele sendo o artilheiro do time, fazendo vários gols decisivos, deitando na Liga dos Campeões, sendo muito, muito importante, mesmo numa temporada com percalços físicos. Então, o Vinícius Júnior, ele, de novo, a comparação aqui entre jogadores muito diferentes, mas cada um no seu cada qual. O Vinícius, ele exerce o papel dele na ponta pro meio melhor do que o Foden como um construtor, como um meio armador, como um segundo atacante ou como um falso ponta. Se você pegar a função que o Foden exerce, quantos no mundo são tão bons ou melhores que ele? Você vai encontrar vários, ou alguns. O Vinícius Júnior, quantos vários é exagero. Pontas são melhores que o Vinícius Júnior hoje? Pelo lado esquerdo, talvez só o Mbappé. Então, assim, e aí quando você vê lá, galera, não tem comparação. Aí não sei o quê, aqui é poupa tempo. É lógico que é o Foden. Porque não sei o quê. Pode ver, o cara é anti-Flamengo, é anti-Real Madrid, é anti o Diaba 4, é anti não sei o quê. Então, bicho, não dá pra levar clubismo na brincadeira aí, né? Não tem como, assim, tem que ser uma análise fria. E aqui, desculpa, ainda não tem comparação. O Vinícius Júnior, ele é mais jogador, ele é mais letal, ele é mais decisivo que o Phil Foden. Aqui só pra tentar trazer um pouco daquilo que eu falei, que eu acho que a melhor versão do Vinícius Júnior vem a partir da temporada 21-22, né, a primeira com o Ancelotti. Eu vou tentar dar uma comparada aqui nos números deles nas últimas 3 temporadas. Você tem aqui a temporada 21-22 do Foden, com 14 gols e 11 assistências. 22-23, 15 gols e 7 assistências, e a temporada atual 18 gols e 9 assistências. E aí as últimas 3 do Vinícius Júnior, temporada 21-22 com 22 gols e 16 assistências. Temporada 22-23 com 23 gols e 19 assistências. E a temporada atual com 16 gols e 6 assistências. Lembrando que nessa temporada o Vinícius Júnior já teve 2 lesões musculares que atrapalharam bastante ele.
Então, acho que quando você analisa da temporada 21-22 pra cá, cara, na minha humilde opinião, o Vinícius Júnior tá ali uns degraus acima do Phil Foden. Embora eu acho que o Phil Foden é um jogador extremamente talentoso e eu gosto muito de ver ele jogar por dentro, né? Acho que durante muito tempo da carreira dele, ele acabou sendo, eu não vou nem dizer desperdiçado na ponta, porque assim, Guardiola colocava ele na ponta porque era onde dava para ele jogar. Porque por dentro a concorrência era muito alta com o Gundogan e De Bruyne. Então, muitas vezes ele acabava jogando uma posição que não era para ser a posição dele, porque era o que sobrava. E aí, talvez muito por conta disso, ele não tenha tido o seu melhor desempenho. Mas aí eu não posso levar necessariamente isso em conta agora para comparar os dois jogadores. Eu acho que nos últimos 3 anos o Vinícius Júnior mostrou mais, jogou mais, foi mais decisivo, tem mais jogos grandes, né? Se você pega. Só na Champions passada, cara, Liverpool nas oitavas de final da Champions, Chelsea nas quartas de final, o próprio Manchester City, né, que no jogo da ida o jogo é 1-1 com golaço do Vinícius Júnior. Se o Real Madrid tivesse vencido aquele jogo, seria por causa do Vini. Na temporada anterior, ele tem grandes jogos contra o Liverpool na final que ele faz o gol. Do título, tem a semifinal contra o próprio City, que também ele vai muito bem no jogo da ida no Etihad Stadium. Então, contra o PSG, né, ele dá um passe para um dos gols do Benzema lá na remontada. Eu acho que o Vinícius Júnior, para um jogador tão jovem, ele já tem grandíssimas noites, ele já tem números fantásticos na Champions. Para vocês terem uma ideia, nas últimas 3 temporadas ele é o jogador com mais participações em gols na Champions. Só aí já é uma coisa gigantesca, né? Nem o Mbappé, nem o Haaland, ninguém participou de mais gols na Champions do que o Vinícius Júnior nesse período. Então, eu acho que o Vinícius Júnior é melhor em quase tudo, cara. O Bruno Formiga falou ali da questão do passe, da visão do jogo. Não sei se eu concordo, sinceramente. Como vocês podem ver aqui, o Vinícius Júnior dá muita assistência, cara. É 16 assistências na temporada 21-22, 19 na temporada passada. Nessa tá com 6 aí, jogou menos jogos. É um cara que tem muita facilidade para colocar a bola na cabeça de alguém, para deixar alguém em condições de finalizar. Nessa temporada mesmo, ele dá um passe fantástico no jogo contra o Girona, de 3 dedos ali, para deixar o Bellingham na cara do gol. Então, sinceramente, acho que hoje não tem nada que eu acho que o Foden tem melhor do que o Vinícius Júnior, a não ser a versatilidade, né? E ali ele pontuou certinho. O Foden, de fato, é um jogador bem versátil, né? Se acostumou desde que ele subiu para o profissional do Manchester City a jogar em múltiplas posições. Então, nisso, eu acho que o Foden ganha, mas em todo o resto, eu acho que o Vinícius Júnior é um jogador superior. Lembrando, o Vinícius Júnior tem 23 anos de idade, o Foden tem 23 anos de idade, então são jogadores da mesma geração. Jogadores que vão se enfrentar em breve, né, nesse mês aí, no amistoso entre Brasil e Inglaterra, que a gente pode ver eles no embate de novo, né, já que eles já se enfrentaram nas últimas 2 temporadas em Real Madrid e Manchester City. E é isso, meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado desse react aí e quero a opinião de vocês, obviamente, né? Eu sei que esse é um debate bem interessante e quero que vocês comentem aqui quem que vocês acham que é melhor e por quê. Vinícius Júnior ou Phil Foden? Deixa aí a sua argumentação. Concorda comigo? Discorda de mim? Deixa aí nos comentários, que nem diria o Otávio Gá. E nos veremos então no próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu!